Começar a investir realmente traz muitas dúvidas e muita gente acaba tendo medo, acaba nunca começando porque acha ou acredita que vai perder todo o dinheiro por não saber o que está fazendo. E de fato, se você faz alguma coisa sem pensar, sem ver o que está fazendo, aonde está colocando o dinheiro, isso pode vir a ser um problema. E é por isso que nesse vídeo eu vou te trazer 5 conselhos, 5 coisas que você deveria fazer ou ter em mente antes de começar a investir. E realmente isso é um fato muito importante, porque isso ajuda você a criar expectativas, você investir de forma inteligente e aprender o que procurar e onde procurar para conseguir fazer melhores investimentos. E antes de começar, se você quer ter mais conteúdos sobre esse, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu like aqui, que é muito importante para saber que você está gostando desse conteúdo. O primeiro passo que eu acredito essencial é que você saia das dívidas e que você comece a ter uma organização financeira. De fato, isso não é ligado diretamente aos investimentos, mas quando a gente quer poupar, a gente quer guardar dinheiro, a gente quer investir para o futuro, isso não precisa ser só para aposentadoria, mas sim para uma reserva que eu quero formar, para comprar um carro lá no futuro, para ter como dar uma entrada maior na minha casa se eu quiser, e isso é bem relevante. O que acontece é que geralmente os juros que você vai estar ganhando naquele investimento que você pode vir a fazer dificilmente vai estar sendo aí maior do que você paga em uma dívida. Então, muitas vezes a pessoa está investindo, começou a investir, está super feliz com aquilo, mas o que ela não percebe é que o que ela está tendo de retorno ali dificilmente vai conseguir cobrir esses juros que ela está pagando. E às vezes, na maioria dos casos, é mais inteligente ela ter pego esse dinheiro que ela investiu ali e pagado aquela dívida. Principalmente quando a gente fala de uma dívida, por exemplo, de um cartão de crédito, de um cheque especial, que tem uma taxa de juros muito alta. Se você deixa isso, ele vai corroer seu patrimônio. E a gente não quer isso. Uma coisa mais importante ainda do que tudo é que você não foque somente em ganhar o máximo possível, mas também em evitar perder. Ninguém quer perder dinheiro, até porque ele é importante e não é fácil de ganhar. Então, dito isso, feito que você controlou aí as dívidas que possuía, é de fato que se você tiver um financiamento para 30 anos, você não vai conseguir quitar ele em 30 anos, justamente agora do nada, em 1 ou 2 anos. E aí talvez seja inteligente você observar aí se você consegue guardar uma grana para conseguir realmente aí criar um futuro melhor para você, para sua família, para os objetivos que vocês possuem. E feito isso, tendo se organizado financeiramente, você não tendo mais essas dívidas aí mais pontuais, o ideal é que você comece formando a reserva de emergência. Um problema muito comum é que muitos investidores, eles começam realmente a investir e eles já querem pular direto para aqueles melhores investimentos. Então, a pessoa ela nunca investiu na vida, ela já bota o dinheiro dela inteiro lá num CDB com um prazo para 1 ou 2 anos, ou então numa ação que pode do nada cair. E o que acontece é que quando você não tem, por exemplo, uma reserva de emergência formada, caso surja algum imprevisto no futuro, você vai precisar tirar aquele dinheiro de lá. Muitas vezes pode não conseguir, se ele for de um prazo mais longo, você não se atentou a isso, ou ele pode estar negativo naquele dia em específico. E aí o que acontece? O que você faz? Você vende com prejuízo, você perdeu patrimônio. E muitas vezes, se você não tiver nem investimento nem reserva, você tem que às vezes se endividar. E quando eu falo de emergência, isso pode ser a quebra de um carro seu, pode ser um problema de saúde com a família, pode ser uma perca de um emprego, né? Ninguém é garantido que não vai passar por isso em algum momento da vida. E se você tem preparado, isso não precisa necessariamente ser um padrão, mas entre 3 a 6 meses dos seus gastos, e não precisa ser 6 meses do seu salário, pode ser dos gastos que você tem na sua família, você guarda esse dinheiro. O que acontece? Surgiu um problema, você simplesmente pega esse dinheiro e você consegue quitar aquilo, consegue pagar aquilo. E eu digo por experiência própria porque ter essa reserva não somente te prepara para quando vir um problema desse, como te gera tranquilidade. E o que eu digo sempre? Quando a gente investe, a gente quer tranquilidade. Caso contrário, não faz o menor sentido investir se for para criar mais problemas do que a gente já tem. Esse passo que vem agora, que eu considero extremamente importante, é você entender o seu perfil de investidor. Quando eu falo isso, não é para considerar numa palavra que você tem que descobrir que tipo de investidor você é. É mais para você alinhar os seus objetivos com os investimentos que você vai escolher. Muitas vezes, se você quer um investimento para o longo prazo, para sua aposentadoria, talvez ações ou talvez os fundos imobiliários sejam mais interessantes para você. Talvez um tesouro IPCA lá para 2045 seja interessante para você. Mas talvez você seja uma pessoa que só está guardando dinheiro ali, por exemplo, por curto prazo. Ou você é o tipo de pessoa que não quer risco, ou você é o tipo de pessoa que você aceita tomar mais risco.
O terceiro passo eu considero um dos mais importantes, que é você entender o seu perfil de investidor. E aqui não precisa fazer nenhum tipo de questionário, ou sei lá, você ficar se preocupando em pesquisar na internet que tipo de investidor você é, como se fosse um quiz. O ideal aqui é que você entenda que tipo de risco você está disposto a tomar. Isso tem muito a ver com objetivos. Se, por exemplo, você quer investir lá para o seu casamento, talvez não faça sentido você colocar em ações que podem cair, a menos que o casamento fosse dar errado e aí isso vai te salvar. Mas o que acontece é que se você tem que alinhar esses objetivos, se você tem um objetivo para um ano, você pode encontrar alguma coisa na renda fixa que tem um prazo de um ano, passou esse um ano, obviamente você conseguiu uma rentabilidade um pouco maior. E aí vem o quarto passo, que é você se atentar também aos prazos desses investimentos. Quando a gente se atenta aos prazos e se atenta ao risco, a gente evita praticamente 100% dos erros que a gente poderia tomar. E quando eu digo erros, é no sentido de você, por exemplo, botar um dinheiro que você ia precisar em 1 ou 2 anos em um investimento que é para muito mais um longo prazo. E aí o que acontece? Se você coloca esse investimento lá na frente e aí, de repente, no dia que você precisa ele está negativo, o que acontece? Você vende com prejuízo e a gente teve aí uma perda. Então, não esqueça disso. A partir do momento que você vai começar a investir, entenda o tipo de risco que você quer tomar. Não necessariamente você vai ser algo ruim você não querer tomar risco investindo em ações. Isso de longe isso vai ser ruim. Muitas vezes uma carteira que é diversificada ela é muito mais importante, mas obviamente depende do seu perfil. E eu acredito que o mais importante de todos ainda, que passa a todos eles, é o fato de ter paciência. Muita gente começa a investir e a pergunta que eu acabo mais recebendo é realmente quanto tempo leva para mim ganhar X reais investindo tanto? Ou então, quanto tempo eu levo para fazer, sei lá, R$1.000 por mês? E as pessoas se preocupam muito em ter esse ganho rápido de dinheiro, né? As pessoas acreditam que o fato de eu investir vai me dar dinheiro sem fazer nada. E obviamente que não é bem assim. Quando a gente olha para investimento, a gente vê que as pessoas que mais têm sucesso aqui são as pessoas que investem no longo prazo. O que acontece é que você trabalha e o seu trabalho ou sua empresa, ou o que você for fazer, ele é a sua fonte de renda. E essa renda você vai viver e você vai conseguir guardar parte dessa renda para investir. Ou, obviamente, pode ser para uma reserva, pode ser para você investir para um objetivo de curto prazo, mas também lá para o seu futuro. E para você conseguir guardar isso e guardar ao longo dos anos, isso quer dizer que você vai precisar de paciência. Então tenha isso bem alinhado, entenda muito bem seu perfil, os prazos que você tem que investir, tenha paciência para investir e não entre na bolsa se você não tiver bem organizado as suas finanças com uma boa reserva de emergência formada, porque aí você vai ter mais tranquilidade e dificilmente você vai enfrentar grandes problemas ao investir aí no seu dinheiro. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Ele foi um vídeo mais conceitual, mas são dicas extremamente importantes e que eu queria saber elas já quando eu comecei a investir, coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Mas se você tiver isso em mente, muito provavelmente você vai ter boas expectativas, você vai fazer bons investimentos e aí você vai conseguir alcançar os seus objetivos de uma forma mais fácil e de uma forma mais prática. Valeu aí, um abraço e sucesso!